tirando os grupos diferenciados, né, com doenças, patologias, mas de uma maneira geral, admite-se os mesmos valores sempre para as taxas enzimáticas como marcadores de um dano hepático? Varia de país para país, ou não? É um número que tem uma faixa mais ou menos restrita? De maneira geral, eles não variam de país para país na população adulta chamada de sadia, não é? Então, os valores de referência são estabelecidos nesses grupos populacionais, né? Não importa onde você esteja, a não ser grupos populacionais muito especiais. Né? Então, você pega, por exemplo, os Sherpas no Himalaia, eles têm valores de hemoglobina e valores hematológicos Uhum. completamente diferentes por conta da altitude em que vivem. Né? Aí você pega outros grupos populacionais também que têm restrições alimentares importantes em determinadas regiões da África. Então, você tem outro tipo de parâmetro lá. Mas, quando você estabelece um valor de referência, você estabelece na população sadia, adulta e ao nível do mar. Então, existem sim situações em que essa avaliação seria um pouco diferenciada. Né? O grupo das crianças, por exemplo, né, as crianças têm um metabolismo diferente do metabolismo de adulto em vários aspectos. Né? A produção de fatores da coagulação é diferente, a flora bacteriana é diferente, né? O desenvolvimento de uma série de marcadores bioquímicos também é diferente nas crianças e acontece de forma, a ontogenia disso aí é diferenciada, né? Do que no adulto, e também os grupos especiais de pacientes com doenças crônicas. Né? Então, você tem uma série de grupos, os diabéticos, né? Os pacientes inflamados. Né? Durante algum tempo na faculdade, nós trabalhamos lá no laboratório, eu participei de projetos de pesquisa com nutrição em grupos de pacientes com doença falciforme, né, com anemia falciforme especificamente. Né? E esses pacientes têm um metabolismo diferenciado por conta da sua doença crônica. Então, os pontos de corte de valor de referência para alguns analitos de laboratório, eles têm que ser interpretados de uma forma diferente quando você está diante de uma população diferenciada que tem características metabólicas diferentes. Né? Então, tem sim essa diferença e que precisa ser observada. Se esse paciente faz parte de um desses grupos especiais, a gente tem que olhar com outros olhos aqueles resultados ali.